Oi, gente, boa tarde. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Vou estrear aqui. É o seguinte: olha a acessibilidade. Quem está aí no corredor, nos estandes, chega aqui que a gente vai falar de acessibilidade hoje, galera. Bora? Eu vou trazer aqui uma novela para vocês. A gente vai falar sobre um case no Banco do Brasil de documentação de acessibilidade. Quem já pegou o café, chega aí, a gente vai começar. Bom, eu sou a Marília Rodrigues, me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos, estão presos. Estou com a camisa do evento preta, calça jeans, tênis preto. Acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu falo. E o título da minha palestra é Disseminando a Acessibilidade Digital, como escalar a acessibilidade através da documentação. Meus slides são brancos, com uma fonte preta, e quando tiver alguma ilustração, alguma coisa, eu vou descrever aqui também. O que eu queria trazer para vocês é que vai contar, na verdade, uma novela, tá? Então, como eu sou nordestina, eu não falo case de sucesso do Banco do Brasil, eu falo causa, e quando a gente tem aí vários causos, a gente tem uma novela, por isso que hoje a gente vai trazer aí a novela de acessibilidade no Banco do Brasil. Bom, quem são os personagens dessa novela? E só uma, para quem está aqui e quem está online, se quiser ir pensando aí em nomes para essa novela, pode pensar em sugestões, depois a gente retoma aí as sugestões, tá? E os personagens da nossa novela, o primeiro é um design. Todos os personagens eu estou representando como um círculo, e aí tem o nomezinho do lado do círculo, tá? Então, nossos personagens da novela são os designers, são os desenvolvedores, são os analistas de qualidade, os QAs, e essa galera, como toda boa novela, ela interage ali entre si, tem os núcleos, né? E esses núcleos, às vezes, interagem ali entre eles. E quais são as narrativas desses personagens, assim? Quais são os problemas que eles enfrentam, né? No caso do design, com relação à acessibilidade, esse cara ele está se perguntando em algum momento da profissão dele ali se ele está exercendo esse papel com relação à inclusão e acessibilidade. Ele sabe como que ele pode aplicar a acessibilidade no trabalho dele como design? Ele tem esse conhecimento, ele tem essa bagagem, ele passou por essa capacitação durante a graduação dele, enfim, a experiência profissional dele. Por onde que ele começa, se o design quer fazer acessibilidade, né? Com quem que ele vai interagir? Então, essas são algumas das problemáticas desse nosso primeiro personagem, que é o design. Depois vem os desenvolvedores, né? Esse cara, ele está se perguntando assim, eu tenho muita coisa para fazer e eu também tenho que fazer a acessibilidade. Por que sempre recai em cima de mim, assim? Por que só o dev faz acessibilidade? Ninguém tem que me passar uma informação, não tem nada. Por onde que eu vou começar também? Não tem um padrão para fazer acessibilidade? Quem vai testar isso comigo? Né? Sou eu, dev, que testo isso? Quem que vai fazer isso comigo? Com quem que eu vou interagir? As coisas mudam o tempo inteiro também, né? Então, tem linguagens que mudam, tem aplicações, sistemas operacionais. Então, na cabeça do dev, ali na novela do dev, ele tem todas essas problemáticas aí para tentar resolver com relação à acessibilidade. O analista de QA, de qualidade, ele se questiona se ele faz testes de acessibilidade. Os QAs estão fazendo testes de acessibilidade, eles sabem qual que é o padrão, eles entendem o que é um comportamento acessível de um elemento interativo, eles sabem que ferramentas eles têm para utilizar com relação a testes de acessibilidade, eles sabem que evidências eles vão registrar e como eles vão registrar essas evidências. Então, também é um personagem aí da nossa novela que tem muito questionamento aí. Além desses três, tem outros personagens que aparecem na nossa novela. Tem o Design System, o time do Design System, por exemplo, que se questiona sobre definições de acessibilidade, sobre o que está documentado e o que não está, quem que deve fazer acessibilidade, como que é o fluxo de acessibilidade num time de Design System, e se esse produto que esse time está oferecendo está acessível. Tem mais um personagem, que é a Marília, e outros que se identificarem aí, que não é QA, que trabalhou durante 10 anos numa gerência de suporte técnico da tecnologia do Banco do Brasil, tem uma formação em biblioteconomia e trabalha com gestão do conhecimento, estuda gestão do conhecimento,
mas sempre foi curiosa com relação à acessibilidade digital e aplicava ali minimamente a acessibilidade digital na documentação. E aí, um belo dia, um colega PCD visual descobriu que eu tinha alguns cursos de acessibilidade e me chamou para ser par vidente dele, para ser QA. E eu topei. Nunca fui QA na vida. Minha única experiência de testadora é testadora pessoal, porque eu gosto de mexer nas coisas e tudo. Mas vamos lá. E aí, a primeira coisa que eu tive que enfrentar, o que o QA faz, como ele testa a acessibilidade e por onde a gente começa. E como eu tinha alguma experiência com o X, eu comecei questionando muito a documentação de forma visual, assim, como a gente apresentava esses testes de acessibilidade. Então, também tinha vários problemas ali. Mas o personagem principal da nossa novela, o cara que vai chegar e vai resolver o problema dessa galera toda que a gente falou aqui, design, dev, QA, é o tal do handoff de acessibilidade. O handoff de acessibilidade, para quem não sabe, o handoff é uma passagem de bastão, e aí de acessibilidade, quando você termina o seu projeto, você está passando ali também as especificações de acessibilidade. Esse é o nosso cara, o nosso personagem principal, mas a gente não vai entrar em detalhe aqui sobre como fazer um handoff. Hoje tem pessoas muito bem capacitadas que falam sobre isso. A Marília Suzarte, ela fez um trabalho e fala sobre especificação de acessibilidade. Marcelo Salles fala. Ana Coentro tem publicações no Medium, fala bastante sobre o trabalho dela com especificação de acessibilidade. Hoje, se você joga na comunidade do Figma, handoff de acessibilidade, graças a Deus, você acha um monte de biblioteca ali pronta para você utilizar. Mas na minha época, há um ano e pouco atrás, o que é recente, não tinha tudo isso. Tinha poucas referências. E aí a gente teve que cavucar e aí passar por algumas etapas nesse processo para instituir essa documentação, esse personagem principal lá no Banco do Brasil. Então, o foco da nossa novela é mostrar como foram essas etapas, não o operacional do handoff, tá? Então, a primeira coisa é que a gente começou com teste, porque eu estava trabalhando como QA. Então, eu achava que assim, alguém já faz documentação de teste de uma forma mais gráfica, mais visual, mostrando as barreiras que foram localizadas e tudo. E a gente começou a pesquisar nesse contexto. E o que a gente descobriu é que não. Existe isso, sim, é o handoff, mas ele é feito lá, que eu chamo que é mais para a esquerda. Ele é feito lá na etapa de prototipação com os designs. Eu ainda forcei a barra, tentei aplicar isso no teste, até entender que não tinha esse contexto. Assim, não dava para, por exemplo, todos os QAs da sua empresa se capacitarem ali a usar o Figma, por exemplo, e fazer esse tipo de documentação mais visual. Então, essa foi a primeira surra que a gente levou aí na nossa narrativa. Continuando as pesquisas, tinha muita referência externa, muito material em inglês. E aí, esses materiais, eles eram muito técnicos. Eu, por não ser design de formação, não ser QA, não ser dev, eu vi esse material técnico e eu falava assim, bom, o problema sou eu, né? Então, assim, vamos aprender essas linguagens para a gente documentar essa especificação. Não é bem assim. A gente tem que olhar para o nosso contexto, no caso lá, o contexto do Banco do Brasil. Quem é essa comunidade de designers? Hoje o Banco do Brasil tem mais de 300 designers ali trabalhando na comunidade dele. É um time, um grupo muito grande. Todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, todo mundo conhece HTML, todo mundo conhece CSS, todo mundo conhece acessibilidade? Não. Como que a gente vai trazer mais uma atividade para o design, que normalmente é o eu design, que a gente fala 300, mas eles estão distribuídos em várias equipes. Como que a gente vai inserir mais uma atividade, cobrando que ele seja técnico, que ele conheça várias linguagens e especificações? É muito difícil. Então, a gente teve que passar por um processo de adaptação com relação ao nosso contexto e à nossa realidade. E aí, no caso do handoff, o que foi mais bacana, assim, e hoje a gente já tem referências que falam sobre isso, Marcelo Salles fala sobre isso, foi que a gente simplificou. O que você precisa colocar na sua documentação é qual é o comportamento acessível que você quer que aconteça ali. Então, por exemplo, eu posso falar, como design, em bom e claro português com o meu dev. Eu posso dizer para ele que um botão é um botão, eu não preciso dizer button, eu não preciso dizer o código que ele vai colocar. E isso facilitou muito para a gente simplificar esse processo dentro da comunidade. A gente fez padrões, olhou como que eram os componentes das bibliotecas do próprio banco, para criar uma biblioteca de handoff de acessibilidade. Versionamos isso e simplificamos. Aí começa o trabalho de disseminação.
ensinar essa comunidade a fazer essa especificação. E, com isso, aprender sobre acessibilidade. Então, a gente começou a capacitar, a fazer treinamentos, eram bem extensos, a gente começou a fazer consultorias. Então, eu tenho um protótipo, terminei, o que eu faço? Ele abria uma consultoria e, normalmente, a gente ficava ali 1h30 ensinando ele a fazer a especificação de acessibilidade. 1 ano e meio depois, a gente hoje está fazendo consultorias de forma assíncrona. Ele faz o handoff, ele consulta a documentação que a gente publicou, ele manda o link do protótipo e a gente só faz uma validação rápida em comentários e ele corrige. Então, em tão pouco tempo, a gente já conseguiu reduzir esse custo, esse espaço que a gente levava para capacitar esse pessoal. E aí agora a gente está numa etapa de entrega, assim, de confirmar que esses designers estão, de fato, conseguindo se comunicar com o desenvolvimento. E isso também começou com essa comunidade e com especificação de telas, de projetos, mas isso chegou no Design System do Banco do Brasil. Então, a gente partiu para os componentes do Design System para fazer uma especificação desses componentes de forma micro e ainda reduzir o custo dos designers quando eles fossem criar a documentação das telas. Porque aí do componente já está pronto, a gente já disponibilizou isso. E aí a nossa novela segue. Aqui é só uma exemplificação no slide. Eu trouxe um exemplo de alguns desses componentes. A gente usa um componente que é uma bolinha com um tracinho nas cores do banco, ou numa terceira cor, indicando um número dentro desse círculo, indicando a ordem de navegação, por exemplo, que um critério relevante para acessibilidade. A gente tem tags semânticas. Como eu falei, a gente simplificou a linguagem disso, então a pessoa pode colocar lá que é um botão, ela pode colocar que é uma tab selecionada ou não selecionada, ela fala tudo em bom e claro português. A gente tem caixinhas que você utiliza para determinar se tem um conteúdo ali que vai ser verbalizado e como vai ser verbalizado. E tem outros componentes também, a gente trouxe aqui só alguns exemplos. E um exemplo bem lúdico num slide, como se fosse uma apresentação que tem a logo do banco, um título e 2 imagens e o ícone. Como seria essa representação onde você coloca a ordem de navegação desses elementos, o que eles são, imagem imagem, ícone é ícone, e título, qual que é o título? É o principal? É um H1? Você coloca isso. E aí, qual foi o resultado que a gente alcançou nesse curto espaço de tempo? Hoje a gente já tem, consumindo essa biblioteca no Figma, mais de 40 times, né? Mais de 40 times estão usando, são 44 times hoje usando essa biblioteca em todos os seus projetos. Estão construindo handoffs de acessibilidade. E aí, naturalmente, isso provoca o quê? Isso reverbera. E aí, o que começou focado num personagem, que era o design, numa comunidade, começou a alcançar aquela outra galera que eu trouxe aqui, que são os devs, que são os QAs. E aí esse povo todo começou a ter novas narrativas, são novas necessidades. Então, o problema nunca acaba, né? Ele só se transforma. Que narrativas são essas? No caso dos designers, primeiro vamos falar o lado positivo, depois a gente traz os questionamentos e os problemas. Os designers agora eles estão aprendendo acessibilidade com a prática. Na hora que eles executam o handoff, eles estão aprendendo e assimilando critérios de sucesso de acessibilidade. Eles estão se comunicando com os devs. Eles estão entregando também para os QAs, que era uma realidade que nem era comum para todos eles, e eles, de repente, estão conversando com os analistas de qualidade também. Eles estão consumindo o Design System com mais consciência, entendendo que eles estão recebendo ali, com o uso daquele produto, a acessibilidade de graça, que a gente fala, né? E estão cumprindo esse papel de levar a acessibilidade mais para a esquerda. A gente tem uma pesquisa da DEC que fala que o custo da acessibilidade, quando chega ali vindo mais para a esquerda, para as etapas de design, ele é bem mais reduzido, a curva de custo é bem reduzida. Então, os designers estão fazendo isso, está acontecendo, é uma realidade, mas tem problemas, né? E um dos problemas que a gente observa é assim, primeiro, está entregando mesmo essa documentação? Como que a gente vai medir? Como que a gente vai saber que o dev está recebendo e ele está entendendo? Porque o dev é um cara que não... Eu estou aqui na DevConf, hein, gente? Não posso apanhar, mas é um cara que não fala muito, né? Você conseguir fazer ele falar que entendeu, que tá bom, que não é isso mesmo, é difícil, assim, né? Vai ser trabalho de pesquisa isso aí. Outra coisa, outro problema que a gente percebeu é que começaram a robotizar essa tarefa. Então, a tarefa de executar o handoff, ela tem um objetivo claro, assim, eu preciso dizer qual o comportamento acessível que eu quero na minha aplicação, os elementos interativos. Eu começo a executar isso de uma forma tão robótica que eu nem estou pensando mais, eu vou lá e jogo ordem de navegação, o que é esse elemento, pá, e entrego. Será que você está pensando
no seu usuário PCD e na acessibilidade de fato? Então, essa questão de robotizar essa entrega também tem sido um questionamento nosso. A nova narrativa ali dos desenvolvedores, eles estão se sentindo aliviados por receber alguma coisa de acessibilidade. Nunca recebi nada. Nossa, agora pelo menos alguém está mandando alguma coisa. Não sei direito como que vai funcionar, mas estou recebendo. Sei por onde eu vou começar. Eu tenho evidências também para realizar alguns testes dentro do contexto do desenvolvimento. Eu estou me comunicando, mais ou menos, ali, com poucas palavras, sim, não, ok, com os designers e com os QAs. Eu tenho um padrão agora, a coisa deixa de ser empírica. O dev que é muito gente boa, que quer fazer acessibilidade por conta própria, ele às vezes consulta alguém, ele testa uma aplicação, ele, né, vai na documentação, e aí fica essa dúvida, assim, ó, eu vi na documentação que é de um jeito, lá na W3C, na WCAG, mas o meu colega que é PCD visual, ele gosta assim. E agora, por onde eu sigo? Então, o dev agora ele tem essa segurança com o handoff, de ter uma documentação que ela é construída com base em muita pesquisa, mas também tem problemas, né? E um dos problemas que a gente está investigando é se o dev está, de fato, se comunicando com o design com relação a isso, se ele está recebendo essa documentação, como eu comentei, e se ele está fazendo algum teste com relação a essa documentação de acessibilidade. As novas narrativas do analista de qualidade seguem também de ter um ponto de partida, tem uma documentação para fazer os testes, ele começa a entender os comportamentos acessíveis dos elementos, ele usa o handoff de acessibilidade como uma ferramenta de trabalho, ele não começa o teste sem antes consultar esse handoff, ele consegue pontuar as barreiras de acessibilidade e evidenciar isso também sem ser empírico, também sem só pegar o celular ou a tela e falar, eu liguei o leitor aqui, acho que tá bom. Não, tem um embasamento que está na documentação. Ele está se comunicando com os outros personagens da nossa novela, mas tem novos questionamentos. Por exemplo, no nosso time de acessibilidade, lá na tecnologia do bebê, a gente tem QAs PCDs visuais. Esses QAs têm muita autonomia para realizar os testes. Nem sempre eles precisam fazer um teste com uma dupla vidente, que a gente chama. E aí, a nossa documentação, esse handoff, que é essencialmente visual, está acessível? Se o nosso QA PCD visual quiser fazer um teste sozinho, ele consegue? Esse é um questionamento que a gente tem tido também. Também tem os questionamentos sobre o QA de fato está usando essa documentação. Hoje, na nossa realidade, eu não vim aqui trazer só o mundo feliz do Banco do Brasil. Hoje, os QAs que estão usando o handoff para teste são os QAs do time de acessibilidade. Então, a gente tem um desafio aí pela frente, que é capacitar os outros QAs nessa tarefa. Esses QAs, eles sabem como consultar, onde que está o handoff, qual é o repositório, definições que a gente tem que fazer com relação a esses padrões. Se ele acha um erro na documentação, ele sabe como reportar esse erro, porque o handoff não é a perfeição, ele pode estar errado também. Então, o QA sabe como indicar que tem um problema na documentação, e, como eu falei, se ele está acessível, são alguns dos questionamentos aí dessa nova narrativa dos nossos analistas de qualidade. Do Design System, personagem que a gente também trouxe aí para vocês, da novela, acontece muito de acessibilidade está muito em voga aqui, tiveram várias palestras aqui sobre acessibilidade, eu fiquei muito feliz com isso, mas tem muita gente que não tem o conhecimento ainda sobre aquilo. E aí fica trazendo questões que já foram definidas, por exemplo, pelo time, que é o time responsável por fazer definições de padrões, por exemplo, para o Design System. Aí você fica toda hora questionando o time sobre um contraste que você acha que não está bom, ou sobre um comportamento interativo que você não concorda, você nem é PCD visual, mas você não concorda com aquilo. Então, a documentação, o handoff dentro do Design System, ele ajuda o time nessa questão. O pessoal do time também já entende esse fluxo, ele já sabe quem faz acessibilidade e onde. O que o design faz, o que o dev faz, o que o QA faz, o que o time do Design System faz. Então, isso tem auxiliado também. E ele está entregando um produto acessível. Você está entregando um Design System acessível, você está escalando a acessibilidade. Aí eu pergunto, o que esperar de uma novela? Nesse slide tem umas ilustrações como se fossem desenhos assim de canetinha, com setinhas e canetinha, sino, sorriso, enfim. Todas estão direcionadas para o centro e no centro tem uma interrogação. O que a gente espera de uma novela normalmente, né? Uma novela tem muita troca, o mal, ele sempre perde no final. Deixa eu ver, eu tenho 10 minutos. O bem, ele vence na novela, né, sempre. E normalmente tem um casamento. Novela começa com casamento ou termina com casamento. Então a gente espera normalmente isso de uma novela, né? Mas aí eu me pergunto, aliás, antes disso,
No começo, eu falei para pensar em nomes para nossa novela aqui sobre o handoff de acessibilidade. Eu não sei se alguém chegou a pensar nisso, mas eu trouxe algumas sugestões. E o handoff now, quem lembra de Pantanal, Juma Marruá, então. Tem o handoff Paixão, é uma sugestão de nome também. Handoff Santeiro é só para entregar a minha idade, então quem lembra de Handoff Santeiro, ó. O rei do handoff, igual o rei do gado. Ou handoffs secretos, que são aquelas documentações que são feitas depois de 11 horas da noite, não pode passar em horário nobre, tem que passar mais tarde. São algumas sugestões de nome para a nossa novela aqui do handoff. Mas será que a gente quer, de fato, uma novela? Qual que é o conceito, como eu falei ali, da novela? A gente normalmente tem ou um herói ou uma mocinha, que é uma pessoa que sofre do início até o fim da novela. A coisa só vai dar certo para ela no final, malvadão, sempre dá certo, sempre consegue as coisas só no final que ele se dá mal. Então, assim, muita treta, muita confusão. Será que a gente quer uma novela para acessibilidade? E aí eu trago para vocês o seguinte, uma música, que eu não vou cantar aqui, mas eu vou ler, que é Comida, do Titãs, onde eles falam, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Então, a gente não quer só o handoff de acessibilidade, a gente não quer o herói ou a mocinha, a gente quer inclusão. A gente quer a vida como a vida quer, inclusiva. Então, a gente não se apega só a um produto, a uma tarefa como handoff de acessibilidade para entregar inclusão. Então, a gente tem que pensar em todos os outros aspectos. E aí eu fecho trazendo de novo o título da palestra, que é Disseminando a Acessibilidade Digital, como escalar a acessibilidade através da documentação, para mostrar para vocês que essa narrativa rapidinho, que a gente contou aqui, resumida, ela fala de gestão do conhecimento, que essa é a minha especialidade, né? Eu não sou designer, eu sou bibliotecária de formação. Como que é o ciclo de gestão do conhecimento? Você cria, você transfere, você retém e você aplica. Você externaliza, você combina, você internaliza e você socializa. Então, diante de tudo que a gente falou aqui, a gente está praticando gestão do conhecimento com relação à acessibilidade dentro do Banco do Brasil. E esse ciclo é contínuo. Gestão do conhecimento e acessibilidade, eles têm vida própria e longa, assim, as coisas não têm um fim, elas continuam. E aí eu trouxe aqui para vocês, no finalzinho, uma foto de grande parte do nosso time de acessibilidade, de UX, desculpa, lá da nossa gerência hoje, é uma gerência de UX no Banco do Brasil. E aí essa foto aconteceu, estão todos em cima do palco, usando a camisa do evento, fazendo o símbolo do Banco do Brasil em libras, que são as duas mãos em V, fechadinhas, uma próxima à outra. Isso foi no final do evento que a gente fez esse ano, chama Accessibility Day. Já é a segunda vez que esse evento acontece, é um dia inteiro só falando sobre acessibilidade no Banco do Brasil e para o público externo. Está no YouTube, quem procurar tem esse evento desse ano, do ano passado. Tem um letreiro na frente dizendo em amarelo, é a gente que transforma. Eu estou lá no meio segurando as letrinhas de UX. E eu trouxe essa foto para mostrar que foi muito importante quando o time de acessibilidade digital do Banco do Brasil foi criado, ele ir para a gerência de UX. Porque a gente evitou uma série de sombreamentos com todos esses personagens que a gente falou aqui, design system, QA e dev. A gente conseguiu usar de uma estrutura que já era enorme e muito bem consolidada dentro do banco, que era o Design Office já estabelecido, uma comunidade que já tinha seus ritos próprios. Então, o time de acessibilidade conseguiu entregar tanto e escalar tanto em tão pouco tempo, porque ele foi alocado dentro dessa gerência de UX. E isso fez toda a diferença, por isso que eu trouxe eles aqui. E aí, agora, para os que conseguiram ficar até o final, é que eu vou, de fato, me apresentar. Eu sou a Marília Rodrigues de Souza, eu sou formada em biblioteconomia, como eu falei, sou especialista em gestão de conhecimento pela SBGC, Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Sou mestranda sofrendo em design na UNB, analista de TI do Banco do Brasil, eu integro o time de acessibilidade e também sou voluntária da Liga Web para Todos. E sou mãe de um rapaz de 22 anos, estou no Banco do Brasil há 20 anos e desses, um ano e pouco no time de acessibilidade digital. Também sou capoeira, mas o mestrado não está me deixando praticar, porque ele está difícil. E aí tem uma foto minha ao lado de uma imagem de duas pessoas sorrindo, um homem negro, uma mulher branca, e eu estou imitando a expressão deles facial sorrindo. E é isso, gente. É isso que eu queria trazer esse caos para vocês. Obrigada.